me chamo Guilherme Salzano e hoje eu vou falar um pouco sobre ciclo menstrual, fecundação, métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis. O ciclo menstrual dura em torno de 28 dias e nesse período de tempo os ovários produzem e lançam um ovócito 2, gameta feminino, nas tubas uterinas. O ciclo é dividido em 3 fases. A primeira fase, a chamada fase folicular ou proliferativa, é a fase em que o folículo ovariano cresce por estímulo do hormônio FSH, produzido pela glândula pituitária no cérebro. Esse hormônio também é responsável pela produção de estrogênio, que provoca o crescimento do endométrio, membrana que forra a parede do útero. O nível de estrogênio no corpo passa a crescer e o folículo se rompe, lançando um ovócito 2 na tuba uterina. Esse é o fenômeno da ovulação que encerra a fase folicular. A segunda fase é a chamada fase lútea ou secretória. O ciclo continua com o hormônio LH entrando em ação. Ele transforma o folículo rompido em um corpo lúteo, ou corpo amarelo, glândula que produz progesterona, o hormônio que desenvolve a vascularização e as glândulas do endométrio. A terceira fase do ciclo, a chamada fase menstrual, acontece caso não ocorra a fecundação após 14 dias da ovulação. O corpo lúteo começa a degenerar-se e deixa de produzir os hormônios que mantêm o endométrio. Este é eliminado parcialmente, entre 3 a 7 dias. O primeiro dia de menstruação é considerado o início do ciclo menstrual. No final dos 7 dias de menstruação, a fase de proliferação começa novamente, continuando o ciclo. A definição de fecundação é a formação de um zigoto a partir da penetração de um espermatozoide no ovócito 2 e a união dos seus núcleos. O ovócito 2 é originado nos ovários e eliminado nas tubas uterinas, levando 8 dias para chegar no útero por meio das contrações da tuba. O ovócito 2 é protegido por 2 camadas envoltórias, a zona pelúcida e a corona radiata. O espermatozoide, originado nos testículos, é formado por um flagelo, que facilita sua natação até o ovócito, uma parte intermediária, que abriga as organelas citoplasmáticas como a mitocôndria, e o acrossoma, que contém o núcleo do espermatozoide e as suas enzimas proteolíticas. As enzimas liberadas pelo acrossoma hidrolisam as proteínas do envoltório do ovócito 2, permitindo a sua entrada. Apenas o acrossoma entra no óvulo, unindo seu núcleo haploide ao núcleo do ovócito 2, também haploide, formando um zigoto diploide e começando um processo de sucessivas mitoses, dando início ao desenvolvimento embrionário. Você já se perguntou por que a mitocôndria carrega apenas o DNA materno? A teoria da Eva mitocondrial admite que a mitocôndria sempre carrega o DNA materno. Mas por que isso acontece? Esse fenômeno acontece pois a mitocôndria do espermatozoide se localiza na sua parte intermediária, que não penetra o ovócito. Portanto, apenas o DNA mitocondrial do ovócito é passado ao zigoto. Você já deve ter ouvido falar que você foi o espermatozoide mais rápido. Bem, você não foi o espermatozoide mais rápido. Antes de você, chegaram ao ovócito 2 milhares de espermatozoides que usaram suas enzimas para hidrolisar as proteínas da zona pelúcida e abrir caminho para sua entrada. Portanto, você não foi o primeiro, mas sim o campeão. A gravidez, ou gestação, começa a partir da nidação, processo em que o embrião se implanta na parede do útero e dura em média 40 semanas ou 9 meses, que são divididos em 3 trimestres. No primeiro trimestre, o embrião começa a desenvolver seus principais órgãos. Na 4ª semana, começam a surgir os principais sintomas da gravidez, como náuseas, vômitos, dores pelo aumento do volume das mamas e cansaço. Perto da 7ª semana de gravidez, um tampão de muco se desenvolve no colo uterino para impedir o contato do embrião com o meio externo. Após a 8ª semana, o embrião passa a se chamar feto. No segundo trimestre, o feto cresce e já adquire características reconhecivelmente humanas. Os batimentos cardíacos e a pressão arterial da mulher também aumentam para suprir as necessidades do feto. No terceiro trimestre, os órgãos do feto amadurecem suficientemente para garantir a sobrevivência do bebê. Os métodos contraceptivos foram criados para evitar uma gravidez precoce. Existem métodos naturais, hormonais, de barreira, intrauterinos e definitivos. O principal método contraceptivo hormonal é a pílula anticoncepcional, que possui derivados sintéticos de estrogênios e progesterona, inibindo o aumento de LH responsável pela ovulação.
O anticoncepcional comum possui uma cartela com 21 pílulas, que devem ser ingeridas todos os dias, exceto os dias da menstruação. A eficácia deste método é de 99%. Outro método hormonal é a pílula do dia seguinte. É um método de emergência, quando há falha no uso de outro método, e deve ser usado como último caso. A pílula pode ser ingerida até 72 horas após a relação sexual para ter efeito. Ela atua na inibição da ovulação, porém não fará efeito caso o óvulo já tenha sido fecundado, portanto não funciona como abortivo. A eficácia da pílula é de 97%. Por se tratarem de métodos hormonais, ambos apresentam efeitos colaterais diversos. Os métodos naturais ou comportamentais incluem a abstinência sexual no período fértil, que pode ser controlado por tabelinhas do ciclo menstrual e alguns aplicativos virtuais. Como o ciclo é variável, determina-se o período da ovulação pelo aumento da temperatura corporal, em cerca de 0,5 graus Celsius. As relações sexuais devem acontecer no mínimo 48 horas após a ovulação, porém ainda há risco. Outro método é a interrupção do ato, sem que haja liberação de espermatozoides no canal vaginal. Porém é extremamente arriscado, pois a genitália masculina libera fluidos lubrificantes que são férteis. Como métodos de barreira, podemos citar os preservativos masculino e feminino, a chamada camisinha, e o diafragma. A camisinha, o método mais conhecido e acessível, apresenta 98% de eficácia. A camisinha masculina é uma membrana de látex fino e resistente que deve ser colocada no pênis ereto antes da penetração, a fim de reter a ejaculação. A camisinha feminina é um tubo de plástico macio e flexível que deve ser encaixado na vagina para reter a ejaculação masculina. O diafragma, o último método de barreira, é um anel flexível envolvido por uma borracha, que é posto na entrada do útero, impedindo a passagem dos espermatozoides. Ele deve ser colocado no mínimo 15 minutos antes da relação e retirado no mínimo 12 horas depois. Este método, porém, possui uma eficácia de 90%. A sua grande vantagem é que reduz o risco de câncer no colo do útero. O diafragma não é descartável e pode ser usado por até 3 anos caso a mulher não engravide ou ganhe peso. Vale lembrar que todos os métodos de barreira evitam também as infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV. O dispositivo intrauterino de cobre, conhecido como DIU, é uma pequena peça de plástico recoberta de cobre colocada pelo ginecologista no útero da mulher. Por ser um método parcialmente fixo, deve ser consultado periodicamente. O cobre desnatura os espermatozoides que alcançam o útero, impedindo a fecundação. Caso a fecundação ocorra, o DIU impedirá a anidação, fixação do embrião no útero. É um método eficaz, porém causa cólicas, dores e sangramentos. O organismo pode também expulsar o DIU, correndo o risco de infecções que podem levar à esterilidade. Existem 2 métodos contraceptivos definitivos que promovem a esterilidade. São eles a laqueadura tubária, ou ligadura de trompas, para as mulheres, e a vasectomia para os homens. Na laqueadura tubária, as tubas uterinas da mulher são cortadas ou amarradas, evitando o encontro entre o óvulo e o espermatozoide. A cirurgia pode ser feita por via vaginal ou abdominal. A reversão da laqueadura pode ser feita por um processo chamado laparoscopia. A vasectomia é um processo bastante simples e feito com anestesia local, que consiste no corte dos ductos deferentes que ligam os testículos à uretra, para evitar a produção e incorporação de espermatozoides ao sêmen. Os espermatozoides constituem apenas 10% do sêmen masculino, portanto o homem continuará ejaculando normalmente, porém estéril. A cirurgia não causa nenhuma alteração hormonal no paciente. A reversão da cirurgia é feita por um realinhamento dos canais cortados na vasectomia. As infecções sexualmente transmissíveis, antigamente chamadas de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, são infecções que podem ser contraídas por relações sexuais desprotegidas com uma pessoa infectada. Essas infecções podem ser transmitidas pelas genitais ou até por via oral. O HIV, vírus da imunodeficiência humana, conhecido popularmente como AIDS, ataca o sistema imunológico, em especial os linfócitos. Depois de romper os linfócitos, procura outro lugar para se instalar. Existem várias maneiras de contrair HIV. O sexo vaginal sem camisinha,
o sexo anal sem camisinha, o sexo oral sem camisinha, o uso de seringas por mais de uma pessoa, a transfusão de sangue contaminado, da mãe para o seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação, instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. Qual é a diferença entre HIV e AIDS? Ter HIV não é o mesmo que ter AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e não desenvolvem a doença. Na maioria das vezes, esses já nasceram com a doença e podem transmiti-la. HIV é o vírus em si, e AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é a infecção com sintomas. O vírus não tem cura, mas tem tratamento. A profilaxia pós-exposição, mais conhecida como coquetel para AIDS, é uma forma de prevenção para a infecção por HIV, com uma série de medicamentos que precisam ser tomados 28 dias seguidos após a exposição ao vírus. Caso haja infecção, o tratamento para AIDS inclui medicamentos antirretrovirais fornecidos pelo SUS, que evitam o enfraquecimento do corpo e melhoram a qualidade de vida do paciente. A sífilis é uma infecção bacteriana transmitida pela relação sexual desprotegida. É dividida em 3 estágios: primário, secundário e terciário, e apresenta períodos latentes, isso é, períodos de inatividade, portanto é conhecida como um mal silencioso. Apresenta sintomas metabólicos e físicos diversos. O tratamento deve ser feito no estágio primário, para não evoluir para os próximos. A infecção é tratada com penicilina e tem altos índices de cura. O HPV, vírus do papiloma humano, é um vírus que infecta a pele e as mucosas, causando verrugas e lesões que precedem o câncer. Existem vários tipos do vírus, cada um age sobre uma parte do corpo específica. O vírus é contagioso, geralmente por relações sexuais. 1 a cada 10 meninas já teve contato com o vírus na primeira relação sexual. Cerca de 80% da população já teve o contato com o vírus em algum momento da sua vida. Felizmente, existe vacina de prevenção para o HPV. São 2 doses de vacinas que devem ser tomadas até os 15 anos de idade para meninos e meninas. O vírus tem tratamento, com taxa de sucesso de 90%. Essa foi a minha apresentação sobre ciclo menstrual, fecundação, métodos contraceptivos e ISTs. Espero que tenham gostado, um abraço e até mais!